Olá, espero que tudo esteja bem com você. Vamos dar sequência aos vídeos com conteúdo relacionados ao desenvolvimento de aplicações ASP.NET. Novamente peço compreensão em relação aos ruídos ao fundo do vídeo. Nós vamos criar um controlador nosso, um modelo de negócio nosso e uma visão nossa. Vamos pensar na situação de um ambiente de restaurante. Então a gente vai precisar de um controlador que seja responsável pela resposta a requisições, a problemas relacionados ao restaurante, né? O modelo de negócio restaurante. A gente começa aqui pelo controlador, sem problema nenhum. Então nós vamos adicionar um novo controlador. Veja aqui que aparece um controlador. A princípio nós vamos colocar o controlador vazio, tá bom? Existem alguns templates aqui que facilitam muito o nosso trabalho. Nós vamos criar um controlador vazio para entender o que esses templates fazem também. Controlador MVC vazio, adicionar. Vamos dar um nome a ele. Vamos chamá-lo de estabelecimento controller. Existem algumas literaturas que gostam do controller no plural, tá bom? Eu vou usar aqui também no plural, estabelecimentos controller. Lembrando que sempre que você criar um controlador, a convenção leva a utilizar o sufixo controller. Algumas literaturas dizem que é possível alterar, mas precisa mexer em várias configurações. Então eu prefiro manter a recomendação. Vou remover os usos desnecessários. Verifique aqui que a nossa classe estende controller e ela já vem com um método chamado index, que é uma action do controlador que vai atender uma requisição HTTP GET pelo navegador, a princípio, né? Então, verifique o tipo de retorno, é um iActionResult e uma visão desse tipo. Então nós vamos criar agora a nossa classe de modelo para estabelecimento. Então aqui no nosso model, nós vamos adicionar uma classe e nome da classe no singular, estabelecimento. Vamos retirar dela os uses desnecessários, uma classe normal, e aí nós vamos colocar algumas propriedades nela. A princípio, nós vamos trabalhar com o ID. Há muito tempo, né? Muito tempo não, há pouco tempo era comum utilizar um int nulável para ser o nosso identificador da classe, estabelecimento ID. Só que com a descentralização de todas as informações, porque pode ser um long também que era mais usado, isso veio mudando, né? Porque nós temos a aplicação que pode funcionar desconectada ou conectada e ela precisa criar objetos e precisa garantir que esse objeto seja único. Então, a gente verifica cada vez mais o uso do tipo GUID, ou o ID, para alguns que conhecem, né? E a gente coloca ele nulável, porque pode ser que ele não... ele só vai existir esse ID no momento em que o objeto for criado a primeira vez ou recuperado, daí ele pode trazer do banco de dados ou de qualquer lugar o valor para ele. Vamos ter aqui uma propriedade string chamada nome e uma propriedade string chamada endereço. Aqui nós vamos colocar um endereço como uma propriedade só, recebendo tudo, tá bom? Isso deveria ser uma classe com todas essas informações. Nós estamos aqui usando um modelo de dados anêmico, ok? Não estamos colocando nada nele a princípio, de regra de negócio, não estamos enriquecendo ele em nada. Vamos então trabalhar o nosso controlador para fazermos uns testes. Aqui no nosso controller, eu vou criar aqui uma variável, né?
uma variável que vai ser um campo, na realidade, dessa classe. Eu vou deixá-la como estática, para que ela possa ser acessada com o mesmo valor em qualquer parte, sem a necessidade de instanciar a nossa classe. Ela vai ser do tipo ilist, genérico de estabelecimento, e vamos chamá-la de estabelecimentos. E vamos atribuir a ela alguns valores. List. Deixa eu estabelecimento aqui. Vamos passar aqui por meio desse inicializador alguns valores para ela. Ok. Tá. Aqui, então, nós vamos colocar os elementos, né? New estabelecimento. E aqui nós temos o nome. Vamos colocar X sanduicheria. O endereço, vamos colocar Rua X. E o ID, né? Nós vamos pegar aqui o estabelecimento ID, que poderia ter sido o nosso primeiro objeto, primeiro parâmetro, né? Vamos colocá-lo aqui igual did.newID. Ok, isso resolve. Nós temos aqui nosso primeiro objeto. Deixa eu verificar, ok. Vamos criar mais um. Mais dois aqui. Y. Y, eu digitei T. Y, X, Y, Z. Ok, temos 3 dados, já está bom, você pode trabalhar com mais se quiser, não tem problema. E aqui no nossa Action Index, quando ela for chamada, o retorno dela para a visão, a gente vai dizer assim para ela também, olha, retorna para a visão o meu objeto estabelecimentos. Aí a visão vai poder trabalhar com ela, vai saber o que fazer. Então agora nós precisamos trabalhar com a nossa visão, tá bom? Para facilitar o trabalho, a gente clica com o botão direito em cima da Action, vamos em Adicionar exibição. Aqui, nós vamos pegar a exibição Razor. Vamos adicionar. Ele pergunta o nome da exibição, a gente vai manter o index, o tipo dela, nós vamos criar um list para facilitar para a gente. Classe de modelo, nós vamos dizer que é o estabelecimento, que já facilita. Aqui ele pergunta, vai usar uma classe de layout, uma página de layout? Eu já comentei com vocês isso no vídeo anterior, vamos dizer que não. Biblioteca de scripts de referências vamos manter. E clicamos então em adicionar. O processo demora um pouco. Muito bem. Aqui nós temos, ó, esse código com arroba é um código Razor, tá bom? E ele está tipificando o dado que ele vai receber lá do controlador. Então a gente vai ter aqui um modelo desse tipo de dado. Estamos dizendo que não utilizamos layout. Aqui tem toda a tag HTML, né, com o head, o body. E aqui tem uma ASP Action. A gente vai ver isso em execução e vamos mudando. Aqui ele tem uma tabela. Nessa tabela ele tem o cabeçalho dela. E verifica que ele vai estar usando a tag Razor HTML, buscando o nome para ser exibido para essa propriedade, para essa propriedade, para essa. Depois, no corpo da tabela, nós temos aqui um for each, ou seja, uma varredura dentro do modelo, pegando item a item e exibindo, o display for, exibe o valor dessa propriedade de cada item do elemento.
Então ele está fazendo essa leitura. E para cada linha escrita, ele vai dar opções, tá bom? De edição, de resolução de detalhes e de remoção. Aqui tem esse comentário do ID e nós vamos verificar isso depois, mas no momento o que nos interessa é entender isso daqui. O Visual Studio criou todo esse código para a gente, sem a gente precisar nos estressar tanto com HTML, tá bom? A gente pode aqui executar esse código agora para a gente dar uma olhada no que acontece. Vamos aqui, executar a aplicação. Aqui nós vamos mudar agora, nós vamos ter um controlador que é estabelecimentos. Vamos dar Enter. Olha aqui, ele já trouxe para a gente. Ó. A gente nem precisou colocar o index, porque ele sabe que o padrão lá naquela rota que a gente viu é o index. A gente pode agora aqui, ó, esse create new, né? Onde que ele está? Ele está aqui no nosso código, ó, ASP Action. O que ele faz? Olha lá embaixo na barra de status, ele está chamando uma action que chama create, tá bom? A gente pode mudar o aqui, ó, criar novo estabelecimento. Aqui embaixo, temos edit, details, delete. Veja que lá embaixo ele só mostra a action que ele está chamando, ele não está mandando nenhum valor. Veja que aqui nós temos o que a gente chama de tag helpers, né? E aqui embaixo nós temos HTML helpers. A gente pode usar tudo, o tag helper se a gente quiser. Vou pegar esse daqui. Vamos colocar aqui só para a gente ver. Então, a ASP.NET aqui, eu vou chamar ele de Action Edit. Aí nós temos aqui a propriedade ASP Root. ASP Root ID. E o valor dele a gente pode colocar aqui o nosso item ponto estabelecimento ID. Ok. E aqui a gente pode colocar o alterar. Vamos verificar. Nós estamos com... Aqui nós mudamos a visão. Vamos mudar aqui, atualizar a nossa página. Ó, o alterar funcionou e veja lá que junto com a action, lá embaixo na barra de status, ele está mandando agora o ID. Isso é legal, né? Então daí, lá no controlador, ele pode receber o ID para saber o que faz. E nós podemos, se quisermos, tirar o ID, né? O usuário às vezes não precisa saber o ID. É você quem vai decidir. Eu posso comentar, porque lá ele não significa nada para o usuário. Então a gente pode aqui mudar todos. Colocamos aqui o details, aqui o delete. Aqui poderemos colocar detalhes e colocar o remover. Esse daqui só para efeito de código deixamos como comentário. Vamos verificar aqui. Olha lá. Tá ok? Então, a gente pode mudar esses nomes, esses títulos que aparecem aqui. Ele está pegando... aí eu tenho que tirar, né? Nós tiramos aqui o conteúdo, mas não tiramos o cabeçalho. A gente pode colocar o que a gente quiser aqui, pode trabalhar com metadados, com o que chama de decoradores, né? Para fazer isso, a gente vai vendo isso aos poucos. Se nós quisermos que essa nossa aplicação exiba ao iniciar essa nossa rota, a gente precisa mudar aqui em nosso startup sistema de roteamento, né? Lembra que aqui ele está como o home como controlador, então vou colocar aqui estabelecimentos. Acredito que se eu executar aqui apenas, não vai funcionar porque nós mudamos o servidor, tá bom? O código do servidor, então a gente precisa parar a nossa aplicação.
e executá-la novamente. Isso é porque nós mudamos o nosso servidor, o back-end, tá? Daí isso se faz necessário. Ó, ele mostrou o nosso estabelecimento como padrão, como rota padrão na execução da aplicação. Perfeito? Então, com isso nós terminamos essa aula, esse vídeo, né? E logo teremos um outro trabalhando as outras operações CRUD.